Me dizem, por favor, se estiverem vendo. Nilson, estamos vendo e já vamos começar a gravar também, viu? Tá bom, vou aguardar você colocar para gravar, aí a gente começa, tá bom? Tá bom, acho que é a Maria que coloca. Maria, você pode colocar pra gente, mas pode Já tô gravando, já começar. tô gravando. Já Ah, tá não, gravando. então tá. Tá bom, pessoal, vamos lá então. Começando aqui o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre como estruturar bases de dados simples para entregar relatórios resumidos, tá? A gente vai falar sobre dados no nível bem elementar, mas que ainda assim vocês vão ver no final, que a gente vai trazer um exemplo para vocês, que mesmo com dados simples, a gente consegue tirar insights muito legais para tomar decisões. E é por isso que hoje tem uma cultura de análise e inteligência de dados nas empresas, tá? E por mais assim que a gente tenha essa fomentação de inovação quanto aos dados, usar de forma inteligente os dados para tomar decisões, a gente não consegue atuar nos dados se os dados não forem devidamente coletados, tá? Falando aqui no meio acadêmico, é o mesmo sentido, né? A gente vai fazer uma pesquisa acadêmica, aí a gente começa a falar de inferência estatística, né, significância dos dados e tudo isso. Se você não coletar os dados da forma correta, eles não vão conseguir se comunicar para te entregar informações, tá bom? E falando um pouquinho aqui sobre mim, pessoal, eu sou o Nilson, eu formei também no FTM, eu sou engenheiro eletricista, formei em 2018. Eu estou finalizando a minha pós em qualidade de processos e também estou fazendo um mestrado no FTM agora de inovação tecnológica. Trabalho atualmente na Mosaic com gestão de normativos, junto da RAI, tá bom? E iniciando aqui então, pessoal, existe uma pirâmide, né, que rege esses elementos, os dados, as informações e os conhecimentos. Dados são registros e fatos brutos que precisam ser processados. Então, um dado ele pode ser só uma informação que sozinha não significa nada, tá bom? Quando você pega os dados e processa eles para interpretar e apresentá-los num contexto, você está gerando informações, tá bom? E quando você consegue tomar uma decisão em cima de uma informação, você gera uma experiência, né? Você tem uma experiência O seu sobre como cartãozinho, tratar sim. aquela informação que você tem em mãos. Não, E essa precisa, experiência pega gerada você. fica gravada na nossa cabeça, nos nossos seres humanos, e como conhecimento, tá Que... bom? Ah, tem Então, que trazendo levar alguns exemplos o... aqui, a gente Acho que pode tem que levar dizer o que seu um dado é um comprovante de registro de cancelamento de residência. Eu assinatura. levei, né? Eu fui O lá e comprovante de cancelei a minha residência e Netflix. Eu, um o... cliente, cancelei a minha Netflix. Eu sozinho não e um significo nada para documento com Netflix, foto. tá? Aí... Aí a Netflix, por Na hora exemplo, foi que... lá e Aí eles começou a passam analisar esses falando, né? Se você dados não tiver e o estratificou pré-cadastro, eles de precisa tal forma que fazer. eles chegaram à informação de que o cancelamento das assinaturas é relacionado ao fim da temporada, por Não, na hora exemplo, que eles puxam de, lá já tem. sei lá, Black Mirror, uma série deles. E É. o time Aí lá eles, eles te perguntam se você tem o de cadastro, aí você fala, tenho, aí você passa o seu experiência do nome, cliente e tem o eles puxam conhecimento lá e de já que aparece o que quando vai feito. acontecem esses cancelamentos por fim de temporada, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mas quando tem esses acontecimentos de cancelamentos em massa em fim de temporadas de algumas séries, eles podem tomar atitude para colocar uma promoção, né, para reduzir o valor da assinatura para recuperar esses clientes recorrentes. Então, assim, a gente trabalha, a gente começa lá com só um registro de cliente. Agora eu pego esse registro junto com outros e vejo como que eles se relacionam entre si para me mostrar que foi causado por X fator. E eles têm o conhecimento de que, já que aconteceu X fator, eu vou tomar Y ação. Então eu consegui pegar o meu dado, processá-lo e tomar uma ação em cima desse dado, com o conhecimento que eu tenho. Tá? Os dados também, pessoal, eles podem ser divididos em dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos, eles são dados numéricos, tá bom? E eles descrevem em termos concretos e facilmente mensuráveis a amplitude do dado, o valor do dado, a porcentagem do dado, tá? Tudo que a gente consegue transformar em números. Então, por exemplo, o volume de usuários que deixaram de renovar a assinatura. No caso de dados qualitativos, eles são dados não numéricos. E eles servem para apoiar na descrição de um tema em termos de impressões, opiniões, pontos de vista, classificações, tá? Então, quando eu sei que eu tenho muitas pessoas deixando de renovar a assinatura, ou seja, cancelando a assinatura, eu posso perguntar para as pessoas por que eles não estão renovando a assinatura. Aí, essa resposta para essa pergunta são dados qualitativos, os motivos pelos quais as pessoas estão deixando de renovar a assinatura.
tá? Então, se a gente voltar nesse exemplo aqui, minha informação é um mix de volume de pessoas que está cancelando a assinatura com um motivo, tá bom? O volume é X, o motivo é o fim da temporada. Ok? Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, podem me interromper para perguntar, tá bom? Aí, pessoal, quando a gente vai coletar dados, a gente precisa pensar em alguns fatores. Eu preciso saber de forma clara qual que é o objetivo e a informação que eu quero obter. Que informação que eu vou estruturar? Se eu quero estruturar uma informação X, que dados eu preciso coletar para montar essa informação? Faz sentido eu coletar esses dados? Não faz sentido eu coletar aqueles outros dados? E essa informação que eu vou coletar está relacionada ao objetivo? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma análise aqui das pessoas que cancelaram o meu serviço de Netflix e eu quero relacionar isso se elas são clientes ou não no McDonald's. Tá, isso faz sentido para minha coleta, né? Então, assim, é sempre muito importante a gente saber o que a gente quer atingir com a nossa coleta de dados para que a gente pegue os dados certos, porque querendo ou não também, pessoal, coletar dados tem um custo, tá? As pessoas não respondem em formulários gigantes, ou respondem errado, né? Às vezes eu estou num processo onde eu quero coletar todos os tempos de execução daquele processo, tá? Mas às vezes um processo tem 1 minuto de tempo de execução e eu vou pedir para a pessoa marcar na planilha que ela levou 1 minuto, tá? Mas marcar na planilha para 1 minuto é uma relação muito alta, né? Se eu levo 10 segundos para colocar na planilha que eu levei 1 minuto para fazer o processo, eu vou atrasar muito o meu processo. E que problema que essa informação visa resolver? Então, que gap que eu tô trabalhando aqui? Eu tô vendo, eu tenho um problema visível, mas como que eu posso explicar ele por dados? 431. Tô trazendo aqui um exemplo, pessoal, que hoje à tarde a gente vai ter um mini curso de White Belt, né, Raib? 108. E aí eu trouxe o seguinte exemplo, eu quero entender 93. se existe relação entre o índice de reprovação dos alunos da FTM 1708, e a sua satisfação com o curso, tá? E como que eu vou estruturar isso, tá? Então, a partir daqui que eu vou começar a definir que dados que eu vou coletar. E é muito importante também eu ter bem definido os procedimentos operacionais para coleta. Porque eu tenho que coletar dados de forma organizada, né? Eu tenho que, aqui nesse ponto, eu consigo, de certa forma, padronizar os dados que eu vou coletar. Eu consigo limitar as opções das pessoas, né, dos dados, para que elas entreguem opções que eu vou conseguir resumir de forma rápida depois, de forma ágil depois. Então, dessa forma, os dados têm que ser coletados de forma organizada, padronizada e estruturada. Por exemplo, coleta de dados via forms e uso de perguntas com respostas múltipla escolha pré-definidas. Tá bom? Para quem trabalha com instrumentação, por exemplo, você pode aferir a cada X tempo a medida daquele instrumento de medição, a temperatura de um tanque, a vazão de uma tubulação, tá? E com isso, a gente já consegue começar a coletar os dados. E assim, pessoal, os dados, eles têm uma história para contar, tá? Mas antes de contar essa história, a gente tem que pegar esses dados que já foram coletados e por mais que a gente tenha procedimentos para coletar esses dados, se isso for feito por humanos, há uma possibilidade muito alta de a gente perder um pouquinho da padronização dos dados. Então, a gente precisa padronizar os dados para que eles estejam internamente consistente com os seus pares, ou seja, cada registro dos meus dados, ele tem que ter o mesmo formato dos demais dados. E também, além disso, a gente precisa normalizar os dados, tá? O que seria isso? Por exemplo, se eu estou perguntando numa pesquisa, né, qual que foi a nota que a pessoa tirou, a média da pessoa no curso, as pessoas podem me responder em porcentagem, elas podem me responder de 0 a 100, elas podem me responder de 0 a 10. Ou de 0 a 1000. Cada lugar vai ter seu padrão, né? E como isso é um dado relacional, a gente consegue pegar todo mundo e normalizar para a mesma escala, né? Aqui, pensando em cálculo, em álgebra, é o que a gente faz, por exemplo, para normalizar um vetor. Colocar todo mundo na mesma escala, tá? E para isso, pessoal, na hora que a gente está coletando ou tratando os dados, a gente pode aplicar máscaras nos dados, né? Só trazendo esse insight aqui, máscaras são os formatos que o dado tem que seguir. Então, por exemplo, eu quero coletar um dado de data com as horas, minutos e segundos, né? Então, essa aqui é uma máscara que a gente tem, né? Onde eu quero pegar 2 dígitos de dia, 2 dígitos de mês, no sentido de serem números, e 4 dígitos do ano.
com 2 dígitos da hora, Pode do deixar minuto segunda. e do segundo, tá bom? E tá, legal. A gente coletou os dados, a gente já até tá no ponto de entregar esses dados, né? Mas eu tô no processo de coleta de dados que vai ser contínuo, tá? Quando a gente tem um processo contínuo de coleta de dados, que a gente tem que sempre reportar esses dados por algum motivo, ou recalculá-los, né, para tomar uma decisão, a gente sempre precisa verificar as métricas que a gente definir como a qualidade daquele banco de dados. Então, a gente precisa ver se tem outliers ou lixo entre os dados. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a responder um questionário e parou, ou então uma pessoa que decidiu, entre aspas, trollar o questionário por algum motivo, né? A gente precisa pegar esses dados e verificar a presença desses outliers ou desse lixo e ou excluí-los ou olhar para esses outliers com o olho de entender o que é aquela causa especial que está gerando aquele outlier, tá bom? Nem sempre que eu tenho outlier é um lixo. Às vezes eu posso ter um dado que está muito diferente dos outros por uma situação muito específica que aconteceu. E pode valer a pena olhar para aquela situação. A gente precisa também verificar se os processos de coleta de dados estão sendo devidamente realizados. Então, se eu definir, por exemplo, que eu quero atualizar esses dados todos os dias, que uma pessoa vai me enviar um reporte, um relatório todos os dias com a atualização desses dados, eu vou verificar, né, uma vez por semana, se a pessoa está enviando os dados da forma correta, se ela está enviando os dados na hora certa, porque às vezes até a temporalidade dos dados pode impactar a nossa análise. E também a gente pode fazer um relatório sobre relatório. Parece um pouquinho redundante, mas seria no seguinte sentido. Eu posso criar métricas de saúde dos dados. Então, eu posso criar métricas, por exemplo, para verificar quantas entradas eu tive no dado a partir da minha última atualização. Se faria sentido eu ter 10 e isso está me mostrando que eu tive mais 100 dados, alguma coisa de errado pode ter acontecido. Eu vou fazer uma métrica para verificar quantos dados estão duplicados, quantos registros estão completamente duplicados. E se fazer sentido eu ter essa duplicação, tudo bem, mas se não, eu posso ver que alguma coisa está acontecendo que está duplicando meus dados e essa duplicação, querendo ou não, vai impactar na minha análise. Então, a análise dos dados, ela depende muito da qualidade dos dados e a gente pode controlar a qualidade com indicadores e métricas em cima dessa base de dados. E aqui, pessoal, a gente traz também o sentido de melhoria contínua dos dados, porque sempre que a gente está resumindo esses dados, a gente vai criar informações, vai ter insights, e às vezes, ou uma pessoa vai pedir para a gente uma coisa que está diferente, ou eu vou ver que eu não preciso mais daquele dado, ou então eu vejo que eu posso automatizar aquela coleta de dados. A gente tem vários motivos para sempre melhorar a base de dados, melhorar a coleta de dados, melhorar as máscaras, os padrões de dados, tá? Eu posso criar formas de coletar os dados mais rápido, tá bom? Eu posso implementar alertas que vão me apontar os problemas, né, bem alinhado com as métricas, no processo de coleta, tá bom? E também, como a gente fala muito de ágil hoje em dia, né, que o nosso objetivo, pessoal, ele sempre muda. A gente não, hoje, no mundo VUCA, né, a gente não consegue mais ficar preso a só um objetivo a longo prazo. A gente vai sempre andar num caminho que naquele momento faz sentido e que esteja alinhado com a política, com seu trabalho de TCC, sua pesquisa científica. A gente vai sempre andar no caminho que vai me levar para o meu objetivo, mas o meu objetivo pode mudar, né? Então, para isso, eu tenho que pensar também, no sentido de melhoria contínua, de tornar minha base de dados escalável, né? Ter escalabilidade nessa base de dados, de eu conseguir colocar mais colunas e não estragar tudo, de eu conseguir tirar colunas e não estragar tudo, tá bom? Com base nisso, pessoal, a gente vai começar a olhar agora para uma base de dados que eu montei para trazer para vocês o que seria, então, resumir uma base de dados pronta em relatórios, tá? E, como eu te falei, é uma coisa muito simples, é um recurso muito simples do Excel, que a gente vai trabalhar agora, e que pode ser usado por qualquer um. A gente tem o Excel Online, né, da Microsoft, ele é free, então todo mundo tem acesso, o Google também faz isso. E vocês vão ver que
a gente vai usar um mix de dados quantitativos e dados qualitativos. A gente vai ver também que a gente precisa normalizar os dados para conseguir relacioná-los, porque eu relacionar duas unidades diferentes não significa nada, tá bom? Eu vou abrir aqui agora o Excel, pessoal. Eu queria que vocês me dissessem se os registros aqui, os dados estão legíveis, por favor. Nilson, acho que um pouquinho de zoom, pelo menos aqui. Tá bom. Eu vou criar a pastinha porque aí quando você Assim tá bom? pra mim dentro da pasta pra Tá melhor. Acho que uma dica, pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem como mudar o layout, né? Aqui do Meet. Eu já sei que Então, vocês esse podem arquivo alterar vai layout ser aqui nos 3 pontinhos, que fica bem ao lado e esse é do botãozinho de desligar a chamada, de sair, de compartilhar a tela. São 3 pontinhos. E aí você vem alterar layout e pode selecionar a opção que você quiser. Então, por exemplo, pode colocar destaque, que vai ficar só essa tela compartilhada do Nilson, né? Às vezes fica um pouco melhor também. Mas aqui, acho que mais um pouquinho, Nilson, só de zoom. Mais um vai pouquinho? Vai ficar 100% legível. Aí, Tá agora bom. aqui tá completamente legível. Então, aí se eu. Pelo menos pra mim, O que assim. acontece? Esse arquivo, Belezinha, obrigado, viu, Rai? provavelmente, eu não lembro agora. Pessoal, então, o que Mas aconteceu aqui? ele Né? pega Essa alguns base de tipos dados de que eu trouxe para vocês, CPF de alguns ela é uma dieta formatos que eu menores. faço hoje, E aí, bom, que na minha Nutri época, passou. eu até falei com a Bianca, Aí ela eu falando, comecei a ver que estava ficando muito cara Bianca, eu tô com medo de e eu recorrente queria tirar insulínica. insights para ver o que eu E podia essas meninas fazer, já né? querem Eu seguir o sozinho, né? Não sou noticiário. nutricionista, pessoal, não Então, tenho tipo, propriedade para hoje a falar, gente tá? fez De um nutrição. montante, assim, uma Mas eu posso marmitinha sim de ver meus reposição dados do que eu tenho com B9. base nessa Nem dieta para tirar todas insights e essas ver o que eu medidas posso propor para ela, né? não foi a Para que gente, ela me sabe? ajude a reduzir o Igual de custo, postos, talvez, né? da Aqui, ó. minha Aqui alimentação, foi a tá? Loewe. Dessa forma, eu Aí peguei foi a tudo que ela Eliette, me né? passou na dieta, que está no PDF, Farmacêutica. e coloquei Aí a cada gente não tinha alimento programação para de isso. cada Então a gente refeição coloca essa em uma linha. medicação Então, que cada vai ser para alimento é um sua registro da minha que chegou base, o período de CQ, já tá foi bom? reclassificado lá Aí eu atrás. criei aqui, ó, a coluninha Porque alimento aí eu já sei o que, e que tinha que. coloquei Eu vou um reanalisar ele dado e para ver. cada E se eu coluna. tiver. Depois que eu coloquei os alimentos, eu comecei a separar a refeição. Então, vamos lá. O alimento é um dado qualitativo, porque eu estou separando o registro em alimento, tá bom? A refeição também é um dado qualitativo, porque eu estou separando o meu registro, que é o alimento, em refeições, tá? Então, como eu tenho alimentos únicos, eu vou ter repetição das refeições, tá bom? E isso é muito importante para a gente conseguir resumir os dados depois, tá? Um ponto importante, quando eu preencher o alimento aqui, se eu tiver uma repetição desse dado, e ele for exatamente o mesmo alimento, eu tenho que garantir que o dado, por exemplo, banana prata, quando ele for repetido, ele seja igualzinho à forma que ele apareceu antes. Tá bom? Se eu colocar aqui banana prata e depois eu colocar bananas pratas, já não vai dar certo. Eu não vou conseguir resumir isso aqui de forma legal, porque eu vou ter dois alimentos diferentes, sendo que significa a mesma coisa. Tá? Então é por isso que é muito importante a gente conseguir padronizar os dados. Tá? E até mesmo nos dados qualitativos. Tá bom? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Se eu estou pesquisando a opinião das pessoas de forma aberta, o que a gente tem que fazer é pegar a essência da opinião dessas pessoas, resumir num registro e agrupar essa opinião com outras opiniões que são parecidas. Tá? Então, por exemplo, vou colocar opinião favorável e desfavorável contra determinado assunto. Tá? E a pessoa colocou uma resposta aberta e você consegue identificar se aquilo é a favor ou contra. Aí você traduz esse dado para um padrão da sua base. Então, continuando aqui, eu separei, então, os alimentos que eu tenho na minha dieta e eu agrupei esses alimentos, né? Eu criei mais uma coluna para colocar mais uma característica desse meu registro, que é um dado qualitativo, que é a refeição. Tá? E como eu padronizei isso? Eu coloquei um número, um ponto e a refeição. Eu coloquei um número para me facilitar, para eu organizar os dados em ordem cronológica do dia. Tá bom? Porque quando eu fizer o gráfico, depois eu vou conseguir só colocar em ordem alfabética e vai aparecer para mim em ordem cronológica. Então, a minha dieta hoje é estruturada da seguinte forma. Eu tenho café da manhã, lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um pré-treino, a refeição mais feliz do dia, que é um brownie, e a janta, tá? E essa refeição aqui a Nutri nem sabe, gente, não deixa em off. Aí, eu queria ver também sobre os tipos de alimentos, né? Então, eu comecei com alimento, tá? Esse dado aqui não tinha
na dieta, mas eu fui e pesquisei o que é cada alimento para agrupar ele em tipos também. Porque se eu precisar tirar uma informação desses tipos, que a gente vai ver para frente, a gente pode sim usar esses tipos, eu vou conseguir agrupar de forma inteligente. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, suplemento, laticínio, se é castanha, se é fruta, se é carne, se é um grão, hortaliça, tá? E isso tudo com a mesma base de dados que tem um site que chama Tabela Nutricional. Né? Então, eu tirei tudo de lá. Aí, pessoal, eu comecei a coletar a quantidade e a medida. Né? A quantidade desse alimento que eu tenho que comer naquele registro, tá? Então, olha, eu não estou falando aqui da quantidade de banana que eu tenho que comer no dia. Eu estou falando aqui da quantidade de banana que eu tenho que comer no café da manhã. E depois eu vou repetir esse dado, porque apesar de ser o mesmo alimento, ele está em outra refeição, que é o pré-treino. Tá? Eu coloquei a quantidade, inicialmente, eu estava colocando no que é usual da gente ver o que estava prescrito na dieta. Então, por exemplo, ovos, eu tinha colocado unidade. Eram 4 ovos aqui no lanche da manhã, a medida era unidade, e o patinho, que é a carne que eu como no almoço, eu tinha colocado em gramas, né? Só que vamos lá para trás. Os dados têm que ser padronizados e normalizados, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que normalizar os dados que estavam em unidade para colocar em gramas, tá? Por quê? Porque aí eu consigo comparar, né? Quando eu for fazer análise, eu consigo comparar gramas com gramas, eu não consigo comparar unidade com gramas. É uma conversão direta, tá? 200 gramas de ovos significam 4 unidades de ovos. É a mesma coisa. Só que em título de dados, né, eu preciso que todos os dados estejam normalizados na mesma unidade de medida, tá bom? Eu podia ter misturado aqui também, por exemplo, quilo com grama, tá? Eu ia somar isso, não ia dar certo também. Né? Eu ia somar, por exemplo, 0,2 quilos de carne com 100 gramas de grão. Né? Isso não faz sentido, tá bom? Apesar de matematicamente eu poder fazer essa soma, que depois eu vou converter, os dados não vão conseguir reconhecer isso, tá bom? Eu coloquei aqui também a origem, né? Então, pensando, o que eu posso fazer então para reduzir o meu consumo animal de alimentos de origem animal? E como eu faço isso? Eu preciso coletar esse dado. Né? Eu preciso coletar e associar cada alimento, que é um dado qualitativo, a sua origem, que também é um dado qualitativo. Então perceba que o dado qualitativo ele serve para relacionar vários registros de dados, né? Cada linha é um registro, relacionar vários registros de dados entre si e classificá-los. Tá? Então, o que vocês vão ver que a gente consegue fazer? A gente consegue resumir e somar tudo que é vegetal para ver a quantidade em gramas que eu como naquele dia, né? De alimento vegetal comparado com animal, e tem um só que é misto aqui, que é o brownie, né? Tem de tudo lá. Aí, beleza. O que eu continuei fazendo, né? Eu fui além. Eu comecei a coletar o custo daquele alimento, tá bom? Então, eu fiz internamente aqui umas continhas para pegar o quanto que é aquele alimento num pacote fechado, no quilo, na unidade, seja lá como for, e converti tudo isso para o custo daquela quantidade que eu tenho aqui na tabela. Então, esse 2,33 de whey aqui, né, significa que eu vou gastar 2,33 cada vez que eu tomar 30 gramas de whey. Tá bom? Se eu falar aqui, olha, aqui eu tô gastando 0,58, significa que eu estou gastando 0,58 para cada 100 gramas de banana que eu vou comer. Ou seja, a banana é 5,80 o quilo, tá? Beleza. Aqui, então, a gente tem uma métrica, né, que é o custo do quilo. Então, é o custo dividido pela quantidade. E outra coisa muito interessante, né, que eu consegui mapear com isso. Eu fui e peguei as calorias, né, de cada alimento, de acordo, de novo, com a quantidade. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, feijão. Se eu comer 100 gramas de feijão, eu estou ingerindo 76,4 quilocalorias, tá? E isso implica também em outros 3 subcaracterísticas, né, que são os macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato e a gordura do alimento, que é tá, em cima dessa base que é 100 gramas de feijão. Tá bom? Aí, né, aí eu comecei a brincar mais com os dados, porque eu coletei isso aqui tudo no começo. Tá? Eu fui coletando esses dados aqui. Não foi um processo muito demorado, eu demorei uma horinha para coletar isso aqui.
Foi pesquisando no Google mesmo, pesquisando em lojas de supermercado, tá? Bem tranquilo. E, claro, pessoal, esse aqui não é um exemplo que você vai aplicar na sua vida, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que eu consigo tirar insights da minha dieta até, que a minha nutricionista montou para mim. Eu, sem ter muito conhecimento nutricional, eu consigo tirar insights porque eu tenho conhecimento do meu bolso, né? Porque vocês vão ver que o valor aqui é salgado no final das contas, tá? Tem outras métricas aqui. Aí eu comecei a calcular também densidade calórica, porque eu queria entender. Olha, eu coletei os dados já, né? Então eu queria entender qual que é o alimento que tem a maior densidade calórica, ou seja, que se eu comer X, ele vai me entregar quantas calorias, ou seja, ele vai contribuir com quanta energia para mim, né? E lembrando que isso é básico, energia em excesso, a gente vai ganhar massa, seja magro ou gorda, né? A gente vai ganhar massa. E para quem faz dieta, isso aqui eu vou trazer para vocês, sabe que o mais caro é a proteína na dieta, é a carne. Ainda mais a situação que a gente está no Brasil hoje, né? E então, nesse sentido, se eu pegar, dividir a proteína por custo, eu vou conseguir gramas de proteína por real. Né? Então, é uma métrica, olha só, é um pouquinho viajada, mas é uma métrica de eficiência, né? De quanto eu consigo de proteína com o mínimo de investimento, tá bom? E, para complementar isso, a densidade proteica, né? Porque quantos gramas de proteína eu tenho por caloria? Entendeu? Porque é outro índice de eficiência, certinho? Beleza, Nilson, para que a gente faz tudo isso? Tá? É muita coisa que tem que coletar? Cara, é um pouquinho, sim, é. Mas com esses dados, a gente consegue tirar conclusões a partir das análises de tabela dinâmica do Excel, tá bom? E aí, para isso que a gente está fazendo esse mini curso, para mostrar para vocês como que a gente vai pegar os dados, uma tabelinha de dados, e apresentar uma tabela dinâmica, tá bom? Para aí a gente conseguir tirar insights. Aqui, pessoal, essas linhas que estão em verde são linhas que eu tive que normalizar o dado. Então, por exemplo, eu tinha que comer 2 bananas, aí eu pesquisei no Google, peso da banana prata. Aí tava lá, 50 gramas. Aí eu converti para 100 gramas. De novo, o peso do ovo, era 4 ovos, 50 gramas de novo. Então, 200 gramas aqui. Eu comecei a tratar minha base de dados. Eu vi também que eu tinha alguns elementos que não estavam padronizados. Então, por exemplo, eu tinha colocado aqui tomate e aqui embaixo eu escrevi tomate errado. Isso acabou com a minha análise. Aí eu tenho que voltar aqui na base e corrigir. Tá? Então, já passei por todo um tratamento dessa base de dados para a gente conseguir resumir os dados. Uma dica, 2 coisinhas legais que a gente pode fazer na base de dados para manter ela limpa. Já que eu estou falando de Excel, é muito importante a gente evitar mesclar colunas, células, qualquer coisa do tipo, dentro da base de dados. Porque se eu mesclar, ele já não consegue fazer tabela dinâmica. Tá? Tem outro mecanismo que a gente pode fazer, que é simplesmente selecionar os dados e vir aqui, ó, formatar como tabela, esse botãozinho. Aí você escolhe um padrãozinho que você gostar, tá bom? E ele vai formatar os seus dados como uma tabela, certinho? Aí quando você clica aqui, ó, em tabela de design, você pode colocar um nome para essa tabela. Tá? Isso facilita muito depois, na hora que você for fazer cálculos na tabela, as fórmulas da tabela ficam mais agradáveis, né? Então, por exemplo, aqui na densidade calórica, vocês podem ver que a fórmula ficou dessa seguinte forma. Calorias dividido por quantidade. Ele já puxa o nome daquele dado, já puxa o nome daquela classificação ou daquela quantização do dado. Tá? E isso também ajuda muito com a tabela dinâmica. Então, pessoal, eu já deixei algumas análises prontas aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas análises em cima dessa minha base. Eu queria até perguntar, pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto à base? Tudo certo, Nilson. Belezinha. Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai fazer o primeiro item aqui, ó, é um resumo por refeição. Eu quero entender como que eu consigo relacionar esses dados que eu fiz aqui por refeição. Eu quero saber o custo daquela refeição, né? Tipo, quanto eu gastei para comer aquela refeição, quantas calorias eu consegui com aquela refeição, e separar isso aí talvez pelos macronutrientes daquela refeição, tá? Outro ponto é saber quanto pesa aquela refeição, tá bom? Porque se vocês olharem aqui, pessoal, essa aqui é uma funçãozinha também da tabela, quando você configura ela como tabela, tá? Você clicar aqui na linha de totais, ele já soma os dados quantitativos.
Então aqui, olha, é muita comida, 2 quilos de comida por dia que tem que alimentar, tá? Então, vamos criar aqui uma tabelinha dinâmica dos meus dados para eu começar a pensar no sentido da refeição. Eu estou analisando por refeição, tá? Eu estou resumindo meus dados, apesar de serem alimentos, né? Como eu classifiquei todos os alimentos por refeições, eu consigo agrupar esses dados nas refeições e ver como que a refeição está se comportando, né, por refeição. Eu clico aqui, ó, em resumir com tabela dinâmica, tá? Isso aqui só vai aparecer se você tiver feito a tabela da forma que eu mostrei, né, que é configurar como tabela. Se você não fez, você vai precisar selecionar tudo, clicar em inserir tabela dinâmica, tá? Mas como eu fiz por tabela, eu vou fazer pelo caminho mais fácil, que é resumir com tabela dinâmica. Olha, selecionar uma tabela ou inventário. Um intervalo, desculpa. Um intervalo é a tabela dieta, né? Aqui tá com esse nome porque eu nomeei minha tabela como dieta. Aqui, eu vou colocar uma planilha existente, tá? Se você clicar em nova planilha, ele vai criar uma abinha nova aqui embaixo, mas eu vou colocar uma planilha existente. Eu vou posicionar aqui, junto com o meu resumo com por refeição, tá? Aí eu vou clicar aqui, eu dou um OK, aí eu fiz a minha tabelinha dinâmica, tá? Aqui à direita, ele vai abrir e mostrar pra gente os campos que eu posso usar para resumir e relacionar os dados. E os campos que eu posso usar para resumir e relacionar os dados são as colunas. Então, aí a gente tem outro ponto muito importante para quando a gente quiser fazer essa análise de dados, pensando na base de dados. Eu preciso sempre manter o meu registro nas linhas, então cada linha é um registro. Então a linha 1 2 é um registro, a 3 é outro registro, a 4 é o registro, e a coluna A, B, C, D são os campos, são as características, são a medição, a quantização, tá? Ao cálculo, a métrica, seja lá o que for. Então aqui, olha, tem refeição, alimento, tipo, quantidade. São aquelas colunas que eu defini que eu tinha que ter coletado na minha coleta de dados, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar a refeição e colocar na linha, porque eu quero resumir meu dado a partir da refeição, tá? Aí vamos lá, o que eu posso então calcular com base na minha refeição? Vamos lá, eu quero saber, o primeiro dado que eu tenho aqui é a quantidade, ó. Eu quero saber quanto que pesa a refeição no meu prato total, né? Cada uma das refeições. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui manualmente, ó. Ó, café da manhã, eu venho aqui, filtro, café da manhã, vai dar, até mostrou aqui para mim, automático já, 350 gramas. Eu tenho que me alimentar no café da manhã, no total. De novo, se eu tivesse unidade aqui, por exemplo, uma banana prata, olha a diferença que dá no cálculo. O sistema não entende isso. Então é por isso que a gente tem que normalizar. Ah, eu quero saber qual é o peso do almoço. De novo, ó, 630 gramas de alimento no almoço. Tá bom? Mas eu posso fazer isso pela tabela dinâmica porque ela é uma tabela para fazer resumos. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a quantidade, clicar e arrastar para colocar em valores, eu vou ter aquele dado calculado e resumido. Ou seja, o café da manhã, o que a tabela dinâmica faz lá atrás? Ele pega todos os registros que tem café da manhã, agrupa eles e eu estou pedindo para ele somar esses dados. Isso é automático. Eu posso configurar esse campo aqui para ser uma soma. Eu posso configurar para ser uma contagem. Tá, vamos lá. O que significa uma contagem de quantidade de alimentos no café da manhã? Significa que eu tenho 5 alimentos diferentes no café da manhã. Tá? Então vai muito do que significa aquele dado com o cálculo para você no momento. Se eu colocar a média, tá, o que significa a média do peso dos alimentos? Nada. Nada aqui nesse caso não significa nada. E se eu colocar o máximo, é o alimento mais pesado. Mas ele não vai mostrar isso para mim aqui. Tá bom? Vou deixar em soma. Então vamos lá. Aí eu consigo tirar uns insights aqui já, né? Qual que é a minha refeição mais pesada do dia? É o almoço. É onde tem que ter mais apetite para comer.
Porque a minha refeição pesa um pouquinho mais de meio quilo, tá? E qual que é a segunda a mais? É a janta, que é a segunda refeição, é a segunda mais importante do dia, tá bom? Beleza, vamos continuar então. Eu sei os pesos, agora eu quero saber em caloria. Quantas calorias eu tenho naquela refeição? Quantas calorias eu consumi naquela refeição? De novo, pessoal, só clicar aqui em calorias, ó, e você pode ir colocando valores. Porque cada vez que eu colocar valor na tabela dinâmica, eu vou acrescentar uma coluna com dado resumido. Então, o que isso aqui está me mostrando? Olha, que o café da manhã eu estou ingerindo 405,5 calorias. Que no almoço eu ingiro 506,7 calorias. Que aquele meu snack, que é um brownie, eu estou ingerindo 306 calorias. Tá bom? Agora vamos lá, vamos falar de dinheiro, né? Quanto que custa a minha refeição? Então, de novo, olha, eu tenho os alimentos, eles estão sendo relacionados e agrupados pela refeição, e com isso eu consigo saber quanto custa aquela refeição. Por quê? Porque eu classifiquei os dados como café da manhã, almoço, lanche da tarde, pré-treino. É isso que é legal do resumo, você consegue agrupar os dados, resumi-los e entregar informações que você vai usar de fato, né? Então, se eu pegar aqui e colocar o custo também como valor, ele vai somar o custo, né? Vou configurar aqui como contábil para ficar mais visível, olha. Então aqui, gente, a gente já começa a tirar mais insights ainda, olha. A minha refeição mais cara ainda é almoço, né? E aqui embaixo, aí ele já até traz o total geral. E o que significa isso, então? Que se eu juntar o valor do meu café da manhã, que é 7,55, o lanche da manhã, que é 5,33, do almoço, que é 11,77, e por aí vai. Se eu juntar tudo isso, eu tenho um dia completo de custo, que dá R$ 46,86, pessoal. É muito dinheiro. E eu não tinha noção disso até eu começar a fazer esses cálculos, essa comparação, essa coleta de dados, esse resumo de dados. Eu não tinha noção, tá? E o que eu posso começar a pensar a fazer nisso, tá? É só um começo dos insights que a gente pode ter, tá? Eu posso começar a olhar no meu almoço o que tem lá que tá deixando ele tão caro. Né? Será o volume de coisas que tem que comer? Será a carne que tá cara? Porque aqui tem uma carne vermelha no meio, ó. Se eu vim aqui na base, no almoço tem um patinho. E o patinho ele é 35,90 o quilo, tá? Oi. Então eu consigo já tirar insights daqui. Mas vamos continuar, vamos ver então. Olha, se eu estiver interessado em saber nisso também, eu posso só ir clicando e arrastando nos campos aqui, ó, para ver quanta proteína tem em cada refeição, quanto carbo e quanta gordura, que são os três principais macronutrientes, tá? E quanto isso dá no total. Tá? Eu consigo ver, por exemplo, onde estão os meus picos de consumo de proteína, se é que isso vale, tem alguma informação relevante nisso, tá? Eu sei, por exemplo, que o nosso corpo não absorve mais de 30 gramas de proteína por dia. É algum valor desse tipo. Por dia não, por refeição, né? Então aqui, olha, essa refeição minha tá saturada, né? Aí aqui, só que aí de novo, né, pessoal, não sou nutricionista. Aqui, por exemplo, a Nutri entraria com esse dado, né, que é a informação que eu tô levando para ela vai usar o conhecimento para tomar uma decisão. Entendeu? Aí que a gente começa a pensar de novo naquela pirâmide. Eu tenho dado, que é o que eu comi no almoço. Eu tenho informação, que é um resumo de tudo no almoço, que é a soma da proteína que eu ingeri no almoço. Ela tem o conhecimento de que não dá para comer mais do que X no almoço, senão não adianta nada. Tá? Então, de novo, é a pirâmide. A gente fez tudo aqui agora. A gente tem o dado, a gente tem o conhecimento, a informação, e a gente tem o conhecimento. Tá? Beleza, pessoal. Aqui em cima, eu deixei até pronto já, que eu criei um gráfico para saber também, olha, bem legalzinho, sobre como que tá rateado meu consumo de calorias ao longo do dia. Então aqui, por exemplo, começa no café da manhã, eu consumo 17% da minha alimentação lá, no lanche da manhã tem 11%, almoço tem 21%. Então, por isso que eu sei saber, né, onde estão as minhas refeições mais importantes do dia, que seriam aquelas refeições que eu não posso deixar de fazer. Que, por exemplo, seriam o almoço, a janta, né,
e o pré-treino. E também, olha, a minha felicidade, que é comer um brownie por dia, ela é muito relevante em cima do contexto geral. Né? O que isso significa? Que aquele brownie que eu como está representando 13% do meu gasto calórico, da minha ingestão calórica diária, né? E vejam, pessoal, que isso é muito interessante, porque mesmo eu não sendo especialista em nutrição, não tenho feito esse curso, eu consigo tirar informações sobre mim, o meu comportamento, né, e da minha alimentação por conta própria, analisando os dados. Na sua data, é. Tá? Claro que vocês vão ter exemplos muito mais práticos, né? Vocês estão fazendo trabalhos, pesquisas, vocês vão reportar fluxo de caixa, vocês vão reportar a produtividade do setor, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que com os dados certos a gente consegue chegar em informações, insights bem legais, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem também, ó, eu trouxe aqui outro resumo, que é o custo por refeição, é o mesmo que a gente fez lá atrás, né? Então, se eu abrir aqui a lista de campos da tabela dinâmica, é a mesma base, tá bom? Aí, o que eu fiz aqui? Eu queria ver graficamente, eu queria ver visualmente o que significa para o meu bolso todos os dias cada refeição. Então aqui, olha, claro que eu tenho os dados aqui, né? Mas aqui fica muito mais visual que o meu almoço é uma refeição muito cara, né? E aí começa a pensar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar o almoço? Reduzir o custo do meu almoço. Aí entra na estratificação dos dados, que é o que a Rai vai mostrar para vocês hoje no White Belt. Então, eu vou olhar para os dados aqui, eu tenho um problema, eu encontrei um problema com base nos meus dados, com as minhas informações, e eu tenho insumos para tratar esse problema. Eu tenho baseline, eu tenho uma meta para que eu possa tentar atingir, né? Por exemplo, comparando o almoço com a janta, que são refeições muito parecidas, eu consigo identificar a partir disso ações que eu posso tomar para reduzir o custo do meu almoço para ficar mais parecido com a janta. Tá? Continuando aqui, aí beleza. Eu fiz uma tabelinha aqui, de novo dinâmica, olha, aí eu mudei um pouquinho. Eu fiz uma tabelinha dinâmica de novo, tá? E eu coloquei na linha o alimento e eu fui somando para ver a contribuição desse alimento para as minhas calorias diárias, a quantidade que eu tenho que consumir dele no dia, né? A proteína, o carbo, a gordura e por aí vai. E eu fiz umas continhas aqui, tá bem simplesinho, pessoal, até tá fora da tabela, porque aí comecei a fazer novas métricas com base no meu resumo. Se eu pegar o custo daquele alimento e multiplicar por 30, eu vou saber quanto que eu vou gastar daquele alimento por mês. Quanto que eu tenho que desbancar no mês para comer alface, gente? Olha, R$18. Então tem que... Eu vou começar a colocar. Se eu tivesse um controle financeiro, olha como as coisas se relacionam. Se eu tivesse um controle financeiro muito restrito ou controlado, eu saberia que eu gasto R$18 por mês todos os meses. Então, por isso, eu tenho um custo fixo de R$18 por mês com alface. Tá, gente? E aqui eu tô multiplicando a quantidade que está em peso pelos dias também. Tá? Então, eu tenho que comprar por mês 1.200 gramas de alface, que é 1,2 kg. Tá bom? Aí, de novo, pessoal, eu tenho dado, né, que é o registro do alimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o registro da banana. E ele se repete 2 vezes, tá? Então, como eu faria para calcular manualmente a quantidade de banana que eu vou comer por mês? Eu tenho que comprar no mês, né? Procura aqui a banana prata, ó. Soma as quantidades, soma os custos, multiplico tudo por 30. Tá, eu fiz isso manualmente, mas com a tabela dinâmica, eu posso resumir e trazer esse valor. Tá? Então, aqui eu sei, ó, resumidamente, que eu vou comer 6 quilos de banana por dia. E assim, pessoal, eu fiquei chocado com isso aqui, tá? É novo para mim também, eu preenchi esses dados aqui, eles são reais, a dieta é real, os dados vêm da mesma loja, que é o Extra, tá? E a mesma base de tabela nutricional. Então, assim, eu não sabia que eu comia tanto no mês. E eu não sabia que eu gastava tanto também, né, pessoal? Porque a gente for olhar esse valor aqui, que eu não quero nem falar, deixa eu dar um zoom aqui. É um valor muito alto que eu tenho que desprender para manter essa dieta. Isso me dá um alerta. Poxa, eu quero melhorar isso. Eu tô com um problema agora, porque eu não sabia que eu gastava tanto durante o mês. Agora eu sei e eu quero reduzir isso. Tá bom?
Então, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Quanto eu tenho que comprar de carne por mês, né? Vamos falar de patinho. Eu tenho que comprar 10,2 kg por mês de patinho. E com isso, com o valor da carne, eu vou gastar R$ 366,18. Então, todo mês eu tenho que desbancar isso aqui para comprar a carne. E sempre que a carne aumentar o valor, e eu venho aqui atualizar minha base, vai ficar mais caro. Quando o patinho tiver R$ 40 o quilo, dá assunto meio bad, né, pessoal? Mas quando o patinho tiver R$ 40 o quilo, eu vou ter que aumentar aqui e eu vou ver que o meu custo vai aumentar também com isso, né? E nesse sentido, eu posso sim procurar alternativas para esse alimento, por exemplo, né? Como eu classifiquei o alimento por tipo, né? Então vamos lá, vou fazer uma aqui na hora. Eu vou inserir uma tabela de, não, perdão, eu vou na tabela de design, vou resumir com uma tabela, uma coluninha nova. Eu vou colocar, olha só que legal, vou colocar o tipo, tá? E na linha ainda, eu vou colocar embaixo do tipo o alimento. Olha só o que eu fiz, vou dar um zoom aqui. Eu estratifiquei o tipo de alimento pelos alimentos que compõem aquele tipo, que eu tenho na minha base. Porque não existe só frango e patinho de tipo de carne, né? Existe outros tipos de corte, outros animais que você pode consumir, tá? Se eu tô falando só de carne, né, eu posso analisar aqui o custo, né, vou colocar aqui de novo em cifrão, né, o custo daquele alimento na minha dieta. Então aqui eu posso começar a ver também que o patinho é muito mais caro que o frango. Então talvez eu possa substituir o patinho por frango. Aí o que eu tenho que fazer? Fazer uma análise atrás da qualidade do alimento. Então vamos ver aqui. Ó, coloquei mais dados aqui. Agora tem um comparativo dos dados de proteína, de carboidrato e de gordura do alimento. Então, se eu tomar a decisão de substituir o patinho por frango, não é só 1 para 1. Eu tenho que trocar também a intensidade desses dois alimentos, né? Então, talvez eu tenha que comer mais frango para compensar o patinho que eu tô tirando. Tá? O patinho é muito mais gorduroso. A gordura é uma coisa boa até certo nível, então tem que consumir alimentos mais gordurosos que o patinho. Tá bom? E, pessoal, até um ponto que eu vi que eu não posso fazer isso também. Apesar de ter mostrado os dados para vocês, eu tenho que lembrar que a base tem que estar normalizada. Tá? Então, para fazer isso aqui, eu teria que fazer uma nova tabelinha dessa, tá? Normalizando os dados com a mesma medida. Então, tem que comparar 100 gramas de patinho com 100 gramas de frango. Ali eu não fiz isso. Eu comparei 170 gramas de patinho, na verdade 340, né? Porque ele somou com 130 de frango. Isso não é justo, tá bom? Aí o que eu faria? Montaria uma base nova só com os alimentos, tá? E colocaria sempre de 100 em 100 gramas para normalizar, para eu fazer a análise certa. Então, tipo, para análises diferentes, eu preciso ter normalizações diferentes. Tá? Aqui eu normalizei tudo com base na quantidade. Então, a caloria está em cima da quantidade, calculada direto, o carbo está em cima da quantidade, a gordura está em cima, a caloria está em cima. O preço também. Para eu fazer aquela análise, eu teria que nivelar a quantidade em 100 gramas e começar a comparar os alimentos. Tá bom? Porque aí eu consigo, porque hoje o peso é dado em quilos, né? Então talvez eu possa até normalizar em termos de quilos. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Eu quero ver o quanto de origem animal que eu tô comendo. Então, de novo, voltando aqui na base, eu fiz essa classificação dos dados, com esses dados qualitativos. Tá? Cada registro que eu coloquei, eu classifiquei a origem. Né? Então eu vi lá, pesquisei no Google se eu estava com dúvida, e eu identifiquei 3 tipos aqui, que é o animal, o vegetal e o misto. O misto acontece porque é uma receita, né? Se vocês vão ver, todos esses elementos aqui são elementos que não tem muito processamento, não tem uma receita em cima deles. Só o brownie que ele é produzido, né? Então lá vai ovo, vai leite, vai farinha, então tem de tudo, né? E aqui, pessoal, eu posso começar a pensar também nas origens. Por exemplo, para mim,
o que mais me contribui para eu atingir meu gasto calórico, minha ingestão calórica, é o alimento de origem animal. Com isso aqui é um alerta, se eu decidir virar vegetariano e eu tirar tudo que eu... vamos lá, usar mais um mecanismo aqui. Se eu decidir virar vegano e tirar tudo que é animal, sem compensar nada, eu vou ter só isso aqui, né? Só que é, na verdade, só um vegetal. Olha, então minha proteína foi lá para baixo. Então tem que compensar com outras coisas, né? O carboidrato ficou legal, porque é o vegetal que me dá a energia, o açúcar, né, que eu preciso. E a gordura tá baixa também. Então, se eu fosse tomar essa decisão sozinho, eu, sem nutricionista, tá? Vamos nutricionista, pessoal. Mas se eu fosse tomar esse insight, essa decisão sozinha, eu estaria prejudicando, né, minha ingestão de alimentos muito consideravelmente, tá? Então, eu não posso simplesmente parar de comer produtos de origem animal sem ter substitutos adequados para ele, tá? E essa análise, pessoal, ela é muito a alto nível, porque a gente tem também os micronutrientes, né, que são fibras, colágeno, vitaminas, minerais, né, os tipos de gordura que tem, saturada, não saturada e por aí vai, tá? É uma análise muito delicada, tá bom? Mas, de novo, eu só quis trazer isso aqui para vocês verem como que eu consigo brincar com os dados que eu tenho para te dar insights, né? Aqui eu fiz outra estratificação, pessoal. Eu trouxe aqui para a linha, olha, refeição e coloquei embaixo alimento. E eu coloquei a soma de custo. E eu trouxe dois gráficos, né? Eu fiz um gráfico da refeição em si, quanto ela custa. Então, o café da manhã está custando R$ 7,55, que é o que está mostrando aqui em cima, ó. O lanche da manhã, R$ 5,83. E o almoço, R$ 11,17, né? Aí, aqui eu consigo ver embaixo também uma apresentação do que custa dentro de cada refeição, né? Então, tem bloquinhos aqui, olha, café da manhã, com os alimentos que tem dentro do bloquinho. Então, fazendo essa estratificação, eu consigo identificar dentro de cada refeição qual que é o custo daquela refeição e o custo de cada alimento dentro daquela refeição. Tá bom? Se eu pegar aqui de novo e colocar, por exemplo, um filtro na minha tabela, que é esse outro campo aqui, eu vou ter, por exemplo, eu quero ver tudo que é animal. Aí meu dado vai mudar aqui embaixo, aqui eu preciso colocar aqui também. Tá nessa aqui. Aí. Ele vai mudar tudo e vai me mostrar só o que eu como de origem animal. Então, se eu fosse completamente carnívoro, eu estaria comendo só isso aqui, gastando só isso aqui. Tá bom? Aí, de novo, pessoal, eu estratifiquei os dados, eu tenho dados, eles estão reorganizados de forma que eu consigo tirar informações, tá? E como que eu fiz isso? Misturando dados quantitativos com dados qualitativos, padronizando a base de dados para que eu tenha sempre os resultados resumidos de forma adequada, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de o que acontece quando eu não tenho o dado padronizado. Eu vou trocar aqui, ó, vou colocar um typo aqui, vou colocar um Ozinho aqui a mais, né, nessa refeição. Se eu vim aqui atualizar minha planilha dinâmica, clicar o botão direito e atualizar, ele... Opa! Aqui, ó. Ele vai impactar o meu resumo. Então ele está entendendo aqui que eu tenho mais um almoço, que é o que não aconteceu, que é o que não acontece na verdade, eu almoço uma vez por dia só, e que ele tem esses dados. Apesar de o total estar adequado, né, eu prejudiquei a minha análise quando eu não classifiquei os dados da forma correta. E quando eu deixei de classificar os dados da forma correta? Quando eu não preenchi um dado da forma padronizada. Tá? Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado com isso sempre. Tá bom? Pessoal, a gente tá chegando ao fim do nosso tempo aqui. Acho melhor a gente parar por agora para a gente começar a responder as dúvidas, caso vocês tenham alguma, pessoal. Vocês têm algum questionamento? Isso, acho que ficou bem claro, viu? Deu
uma boa base aí. Não sei se o pessoal já conhecia, né? Essa forma de trabalhar com dados, mas é super legal. Legal, pessoal. E, assim, entendam que o uso da planilha dinâmica, ele é muito sensível para a forma que você estruturou a sua tabelinha. Então pensem sempre nisso, quando vocês forem coletar algum dado, quando vocês forem fazer um trabalho de pesquisa científica, quando vocês forem reportar alguma coisa, pensem no que vocês querem mostrar. E com base nisso, usem as medidas quantitativas e classifiquem essas medidas quantitativas em medidas qualitativas, em dados qualitativos. A junção dos dois que te dão os insights. Se eu tivesse só dados quantitativos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu teria uma tabela desse jeito. E o que isso significa, gente? Tá, o que eu tiro disso? Eu não sei. Eu não sei, eu tô relacionando que 30 é 119 calorias, é 20 proteína, é 5,3 carbo. Mas isso não significa nada. Isso não é uma informação, isso são dados ainda, né? Então a gente precisa sempre casar o meu objetivo, penso no meu objetivo, onde eu quero chegar com meus dados. Então eu já tirei os insights aqui, que eu vou parar de comer patinho, gente, é muito caro. Eu vou parar de comer brownie, porque tá me atrapalhando muito. E com base no seu objetivo, pensa que dados eu preciso medir em números e como eu vou pegar esses números para relacionar eles entre si, para que eu chegue em informações e com as informações tomar uma decisão. Ok? Gente, isso é muito importante, né? A gente também teve alguns outros conteúdos, né? Os palestrantes falaram a importância, por exemplo, do Excel, da tomada de decisão. Isso faz total diferença, né? Não sei se vocês já estagiam ou trabalham, mas quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão notar isso também, né? A relevância disso no nosso dia a dia e tanto que facilita o nosso trabalho, sabe? Fazer toda essa... compilar, né? Enfim, é super legal. Mas acho que o pessoal não tem dúvida, Nilson, eles mandaram aqui no chat que tá tranquilo, acharam super interessante. Quando eu vi também o Nilson explicando, eu falei, não, a gente precisa levar para a CGF, porque, assim, é uma coisa que realmente, né, facilita ali o dia a dia, você não vai ficar sofrendo, deixa eu contar 1 a 1. Não, a tabela dinâmica já conta para você, né? E dá para você brincar muito, é muito legal. Igual o Nilson foi trazendo ali nas abinhas, né, com informações diferentes. Então, assim, você consegue realmente fazendo esse jogo, né? E é muito prática, gente. A gente passou aqui, né, como funciona, no geral, para vocês terem noção, conhecerem, mas realmente é na prática, fazendo, que vocês vão adquirirem esse conhecimento mesmo. Então, não deixem de praticar. É isso aí. E, pessoal, 2 pontos muito importantes. Eu sei que eu fui um pouquinho rápido, a gente não teve muito tempo para fazer um exercício com vocês, né? Mas pesquisem. Quando vocês forem começar a coletar qualquer dado, né, pensem lá na frente o que vocês vão fazer com ele. E eu não sei quem aqui fez o curso de Power BI, mini curso de Power BI, vocês vão ver que o Power BI, ele usa a mesma estrutura da tabela dinâmica, só que ele entrega direto os gráficos. Então você vai, de novo, pegar os campos que você tem e relacioná-los para apresentar em gráficos bonitinhos. Bonitinhos assim, né? Adequados para tirar insights. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido claro. Se vocês ficaram com dúvida, eu vou deixar meu contato com a Rai para ela mandar para vocês, tá bom? Podem me chamar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, gente. A gente vai mostrar também no minicurso de White Belt, né? Com o auxílio do Nilson, ele me ajudou. E aí a gente construiu também, né, algumas informações que vão ser mostradas para vocês. Então, participem também do minicurso. E é isso. Obrigada, viu, Nilson, pela participação, por ter topado, por todo o conteúdo. E obrigada a todos que participaram, gente. Como eu comentei, mais tarde a gente tem um outro minicurso, né? E, por favor, continuem no grupo. Porque além de mandar a pesquisa de satisfação, que vocês vão concorrer a prêmios, eu vou mandar o número do Nilson, né? Que ele comentou, o contato dele, para se vocês tiverem dúvida,